legal aqui. Então, eu vou dar um oizinho para o pessoal do YouTube também. Olá, boa noite, sejam bem-vindos aqui na nossa live de quintas-feiras, de mãe para mãe, a nossa conversa aqui de mãe para mãe. Então, sintam-se muito à vontade, convidem as amigas, mandem o link também aqui do YouTube para as amigas que são mães e que precisam trabalhar a maternidade para que ela seja mais leve, para que ela seja muito mais conectada com os filhos e também de poder se sentir bem como mãe e não sentir aquele peso da culpa o tempo todo. Então, a semana passada, eu coloquei umas enquetes no meu stories e as mães escolheram esse tema. Bastante votação teve para esse tema, porque perdemos a paciência na hora de educar. Pois é, a paciência, ela é uma habilidade. E é uma habilidade que está muito ligada ao nosso estado emocional, tá? Então, assim, não tem essa questão de que, tem pessoas que já nasceram pacientes e outras pessoas que já nasceram sem paciência. Existe, sim, as características de temperamento, da forma de reação das pessoas reagirem às situações, tá? Então, assim, realmente, tem alguns perfis, né, de pessoas que elas são mais tranquilas, elas têm o tempo delas, tá? Só que isso não quer dizer que as pessoas que têm, assim, aquela rapidez mais de reagir às situações, elas não conseguem desenvolver a paciência. Eu já nasci assim, eu sou assim, a síndrome de Gabriela, né? Do jeito que eu sou, assim eu vou seguir a vida. Não é bem assim, tá? A paciência, ela é uma habilidade que nós podemos desenvolver treinando realmente no nosso dia a dia. Se autoconhecer é muito importante, então você entender o seu temperamento, a maneira de como você age em cada situação e reage é importante. E até mesmo para você entender o seu limite. Poxa, quais são as coisas que acontecem que me tiram a paciência, que me deixam à beira de um ataque de nervos? Então, é muito importante, na nossa maternidade, a gente reconhecer essas coisas. E também nós precisamos considerar vários fatores. Nós precisamos considerar a rotina, né? Tanto a minha rotina como mãe, quanto a rotina do meu filho. Porque quando a gente está muito cansado, quando a gente está sobrecarregado, quando acontecem situações durante o dia, é comum a gente estar impaciente. Então, é um estado, tá? Não quer dizer que eu sou impaciente, mas com certeza algumas coisas podem acontecer no nosso dia a dia. Então, a gente precisa perceber qual é o nosso estado emocional. Poxa, aconteceu alguma coisa no meu dia hoje que eu me senti frustrada, angustiada, dormi pouco, não passei uma noite muito bem, então dormi pouco, tive dores, sabe? Estou preocupada com alguma situação. Então, todas essas situações, elas são estressores e que nós não estamos ali livres disso. Cada dia é um dia, não é verdade? Comenta aqui, quem está aqui comigo na live, comenta aí como que é o seu nível de paciência. Você é uma mãe paciente? Ou você conta até 3 e o filho já tem que fazer? Conta aqui para mim nos comentários, tá? Que aí a gente vai estar interagindo e que eu puder contribuir com a sua maternidade, conta comigo, tá bom? Então, é muito importante você perceber isso. A ansiedade é outra situação. Se eu ficar ansiosa com uma reunião, com algo que vai acontecer amanhã, uma reunião, um fechamento de cliente, um fechamento de um pedido que é importante para você e você ainda não está com segurança de como fazer, gera ansiedade. E aí você está focada nisso. E aí você chega na tua casa, o seu pensamento está só focado nisso. Aí vem o marido pede uma coisa, vem a criança pede outra. E aí você vai percebendo que o seu pavio já vai ficando curto, a paciência já vai ficando curta. E aí daqui a pouco sai ali um grito, sai um grito aqui, sai um chega para lá ali, tá?
E essas situações acontecem bem em momentos desafiadores, na hora que mais os nossos filhos precisam da gente para poder aprender novas habilidades, né? Então é muito importante. Ou são momentos que você está com pressa. Nossa, eu estou com muita pressa, vamos fazer isso logo. Ou você está ali frustrada com algo que aconteceu no seu dia, que não foi bacana, você se sentiu incomodada com aquilo, você não se sentiu bem, e ali você ainda está processando toda aquela sensação. Então, é muito importante a gente perceber o nosso estado emocional, tá? Então, não quer dizer que a gente não tem paciência, pronto, acabou. A paciência é algo que é treinável, é uma habilidade que dá para se desenvolver. Umas pessoas têm mais, até demais da conta. Então, assim, tudo que é em excesso, nós precisamos equilibrar para não prejudicar, né? Tanto a nossa performance, como mãe, como profissional, como também os relacionamentos, tá? Então, o primeiro passo, né? O porquê nós perdemos a paciência? Porque nós temos ali o nosso limite, tá? O nosso limite. Nós temos ali um nível até em que ponto nós aguentamos isso. Então, cada um é uma pessoa diferente de tudo. Isso aí. Aqui a Jaiane falando, nossa, quanto aprendizado. Ai, que top, que bom que você está gostando. Aqui também algumas coisas que acontecem no dia a dia, com certeza, faz com que a gente perde um pouco, porque a gente não está naquele foco, a gente não está naquele movimento do ambiente que a gente está. Então, é importante a gente se perceber. E como que a gente percebe? Nós temos o movimento de se policiar e se olhar realmente, se sentir, se auto-perceber, sabe? Da gente parar e falar, não, calma, por que eu tô impaciente desse jeito? Se a gente viver no automático, a gente vai viver dando patada nas pessoas, nos nossos filhos, no marido, principalmente quando a gente chega em casa. Por quê? Porque a nossa casa, ela é o nosso ambiente, assim, de segurança, a gente se sente seguro. Então, na nossa casa, a gente realmente é a nossa essência. E ali, se a gente está, né, o tempo todo preocupado com alguma coisa, há toda essa atenção voltada para aquilo. Muitas pessoas falam, porque mulher é multifunção, faz várias coisas ao mesmo tempo. Realmente, a gente consegue fazer bastante coisa ao mesmo tempo. Mas existem algumas situações, principalmente, que nos exigem essa força, sabe, emocional, essa energia emocional, ela faz com que a gente precise ficar um pouquinho quietinha, sabe, para a gente poder processar e entender o que é que a gente está incomodada. Então, e quando isso não acontece, a gente já reage automaticamente. A gente já entra totalmente no instinto das nossas emoções e ali a gente já reage diretamente com o que a gente está sentindo. Então, se eu estou nervosa ou frustrada, eu vou reagir daquela forma. E aí, às vezes eu ofendo, às vezes eu falo algo que eu não gostaria de falar se eu estivesse no meu estado normal. Vou dar um exemplo. Ninguém faz nada para mim, ninguém me ajuda. E talvez isso não é uma verdade, mas é o que eu estou sentindo naquele momento, porque eu quero ficar quietinha para tentar pensar em algo para resolver aquela situação e eu não estou conseguindo ter esse espaço, porque o marido está pedindo coisa, o filho quer atenção. Então, é muito importante a gente poder trabalhar a nossa emoção no sentido de, eu posso resolver isso agora? Não. Então, eu vou trabalhar isso no momento que eu vou ter para trabalhar isso, tá? Porque às vezes a gente chega em casa e quer resolver situações lá do trabalho. Porém, a gente está em casa, a gente não está no trabalho. O que a gente pode fazer é o quê? Pensar em algumas soluções, anotar, colocar dentro da bolsa e amanhã eu vejo isso. Pode estar ajudando, tá? A não me deixar tão ansiosa ou tão tensa com aquilo, me preparar, se for algo, né, uma reunião, algo assim que eu não tenho controle naquele momento, isso se chama ansiedade. A gente querer viver um futuro que ainda não aconteceu. Então, a ansiedade, ela não nos ajuda. Pelo contrário, ela nos deixa mais tensa. Então,
Então, eu consigo resolver isso agora? Não consigo. Eu consigo me preparar? Ah, consigo. Então, eu vou fazer aqui um exercício. O que eu posso fazer para me preparar para isso? Ah, eu posso estudar antes, eu posso perguntar. Então, eu preciso trabalhar quais as formas de resolver aquela situação, ou aquela sensação, para que eu consiga estar bem comigo mesma, em primeiro lugar, para eu poder estar ali disponível e com paciência para poder ensinar. Então, nós precisamos realmente ter esse olhar interno, para olhar, para sentir, olhar as sensações, sentir essas sensações e realmente se respeitar. Poxa, eu estou em casa, então eu quero estar para minha família, não quero esbravejar. E assim, não quer dizer que eu estou aqui conversando com vocês, que isso também não acontece lá em casa, às vezes acontece, tá? Eu vou até contar aqui, compartilhar para vocês uma coisa que aconteceu. Eu trabalhei, tá? Durante a manhã, fui buscar a Isadora na escola, porém eu fiquei com uma situação sem resolver. E aí essa situação, quando chegou na parte da tarde, ela não se resolveu e não deu certo, tá? Então, eu fiquei um pouco frustrada com aquilo e eu fiquei tensa. E a Isadora, ela queria atenção, ela queria conversar, ela queria fazer alguma atividade comigo. Só que aí eu falava, filha, espera só um pouquinho, que a mamãe precisa só ter um tempinho aqui para eu poder me organizar, para a gente fazer isso. Só que ela não teve paciência também, ela ficou no meu pé, ficou. Teve uma hora que saiu, pelo amor de Deus, espera um pouquinho, porque ela começou a correr na casa, ela começou a implicar com a irmã, que ela queria, de qualquer forma, ela queria atenção. Porém, eu preciso parar e entender. Gente, a Isadora tá com aquela energia, precisando extravasar também, porém eu não tive o meu tempo, não consegui passar por aquele momento já emocionalmente e conseguir ali me aliviar. E ali saiu, gente, pelo amor de Deus, porque eu não estava conseguindo nem organizar meus pensamentos. E aí saiu um grito ali, um pedido de socorro, sabe? Mas era um grito. E ali depois eu me senti mal, falei, nossa, não devia ter feito isso. E aí eu chamei as duas, conversei com as duas, falei, olha, a mamãe tá com uma situação, eu preciso resolver isso, me dá um tempinho, só que eu preciso de silêncio, porque senão eu não consigo me organizar, não consigo pensar. Por quê? Porque é a minha maneira de funcionar. Tem pessoas que de boa, faz com barulho, sem barulho, mas naquele dia eu não estava conseguindo mesmo. Então, é importante a gente perceber até que ponto é o meu limite e até mesmo em que situações isso acontece, tá? Então, a primeira dica aqui que eu quero deixar para vocês é o seguinte, é você observar quais são os momentos que você perde a paciência e o que está acontecendo nesse ambiente que você está, tá bom? Quem quiser compartilhar, coloca aqui nos comentários, tá? Do Instagram e do YouTube, que eu quero saber, quero poder ouvir vocês, porque é uma troca que a gente faz aqui, tá bom? É um papo de mãe para mãe mesmo. Então, a primeira dica é você perceber. Então, pense aí agora, em que momentos que você perde aí a paciência. Isso, muito bem. Já tem gente aqui anotando, né? Muito bem. Essa linda aqui, para colocar em prática. Isso aí, anotem mesmo. Então, em que situações isso acontece, tá? E a segunda pergunta, muito importante, é você entender o que você está sentindo, entender hoje. Agora que você está com calma, você consegue pensar. Poxa, em que momentos isso acontece? Em momentos que eu tô frustrada, que eu tô brava, que eu tô irritada com alguma coisa. Então, anotem aí em que momentos que isso acontece e o que fazer com isso. O que fazer nesses momentos, tá? Então, você pode pedir um tempo, como eu falei aqui. Pede um tempo para o seu filho antes de chegar nesse limite, sabe? Antes de chegar num ponto que você está percebendo que você vai perder o controle, antes de acontecer isso. Então, chega nos filhos, no marido, fala, olha, eu só preciso de um tempinho para mim. Eu só preciso de tomar um banho para eu poder organizar minhas ideias
e aí sim eu vou estar zero bala para estar com vocês. E aí você pode encontrar esse momento. É na hora do banho, é dar uma caminhada, é dar uma volta, colocar uma música, é fazer o seu momento de oração. Então, encontre um momento que você consiga ter esse momento tranquilo para você conseguir organizar suas ideias, conseguir perceber qual é o sentimento que está incomodando, porque às vezes é muito automático, e aí a gente não consegue ter essa identificação sem a gente se acessar, sabe? Que é esse momento de você estar tranquila com você mesma, tá bom? Então, nós não fomos treinados para fazer isso. E quando você começa a fazer isso na sua casa, você vai conversar com seu filho e fala, filho, olha, por favor, a mamãe precisa de um tempo, porque a mamãe está sentindo uma frustração, a mamãe passou nervoso no serviço hoje, e eu ainda estou um pouquinho nervosa, então eu preciso só de um tempinho para eu poder me acalmar, e aí a gente já vai estar junto, eu vou poder te dar atenção. Já aconteceu isso com você? Nesse dia que aconteceu isso, eu fiz esse exercício com a Isadora. Eu falei, filha, já aconteceu isso com você? Você esperar alguma coisa e essa coisa não deu certo? Aí ela, nossa, mãe, direto acontece isso. Quantas vezes eu penso e falo com você, mãe, vamos fazer tal coisa? E às vezes a gente não consegue fazer. Verdade, Isa, como você se sente? Aí você vai estar trabalhando o quê? A comunicação com seu filho, para ele entender que você também sente isso, e ele vai aprender. Quando eu senti isso, essa frustração, esse nervoso, a minha mãe, ela pede um tempinho, ela vai para o quarto dela, ela dá um tempinho lá, ela fica sozinha, então acho que eu vou fazer isso. A criança, ela aprende através do exemplo, então você fazendo isso, você vai apoiar o seu filho a também buscar essa solução, tá? E aí ele vai aprender a regular as próprias emoções. E quando ele não tem ainda maturidade para fazer isso, você pode apoiá-lo. Você fala, filho, o que a mamãe pode te ajudar a você se sentir melhor, a você se acalmar? Quando eu estou assim, eu faço isso. Lembra que a mamãe pede aquele tempinho para você? É porque eu estou assim. Então, isso serve como um aprendizado, tá? Para os nossos filhos, para que eles aprendam também a regular as emoções, e é um exercício para nós, né? Continuarmos aí nessa batalha, né? Que é um aprendizado, é uma batalha. E aí você vence esses desafios quando você pratica, tá? Então, para você que está anotando tudo aí, já começa a praticar assim que você perceber as suas emoções. E aí eu compartilhei isso com ela, a gente conversou, e aí ela entendeu e ela conseguiu aguardar esse meu tempinho, que também não demorou muito, levou uns 10 minutinhos só, e aí logo eu já estava bem para estar com ela, tá? Então, essas 3 coisas é muito importante, tá? A gente estar trabalhando, aprender a esse olhar interno para sentir, porque a gente não foi treinado para isso. Muitos, né, dos nossos pais, eles mesmos ainda não conseguem sentir essas emoções. Então, na hora que acontece isso com a criança, fica quieto, senta aí, engole esse choro. Não é assim, você não vem esbravejar comigo e descontar o seu nervosinho em mim, não. E aí a criança vai aprendendo que não é adequado, que é errado sentir e expressar essas emoções. Por mais que ela é criança e ela ainda não sabe como fazer isso. Então, quando a gente faz isso conosco e elas vêm e a gente compartilha com elas isso, elas aprendem também a regular. Então, o que é muito eficaz? É você identificar essas emoções antes da explosão, tá? Antes de você explodir, você conseguir controlar, você conseguir buscar esse recurso do que fazer para você conseguir organizar os pensamentos e trazer uma solução para aquilo que você precisa resolver. Geralmente, a nossa impaciência é uma pendência. Geralmente, a nossa impaciência é aquela rotina cansativa demais. Aí eu não consegui dormir direito. Questões também pendentes, né, de questões financeiras, preocupações, não deu para pagar a conta, situações que foi acontecendo ali dentro do relacionamento e que não foram resolvidas e foi acumulando, tudo isso gera
um estado de impaciência. E que às vezes a gente não sabe o que é, a gente só sente, mas não sabe o que é. Por isso que é importante ter esse momento realmente de identificar e antes de explodir, tá? Antes, porque depois que explodiu, o próximo passo é se acalmar e buscar aí reparar os erros, o desrespeito, aquilo que falou, porque depois que a gente perde o controle, a gente fala coisas que a gente não queria falar, que a gente percebe que magoou o outro. Porém, a gente só vai perceber isso depois que a gente falou e depois que a gente se acalma. E é como se fosse uma reação mesmo, que soltando aquela raiva vai passar, sabe? Vai passar. Porém, a gente acaba meio que piorando as coisas, porque aí a gente já gerou um outro desconforto e tem que resolver uma outra situação que até então não tinha, tá? Então, isso é importante. O que é importante? A gente cuidar do nosso sono, da nossa qualidade de vida, do sono, da alimentação, tá? Diminuir os eletrônicos também é importante. Por quê? Porque o celular, a televisão, é tanta informação e tanto estímulo para o nosso cérebro, que o nosso cérebro, ele fica tão acelerado que na hora de descansar, a gente não consegue descansar. Você já se sentiu assim? Coloca aqui nos comentários. Se chegou na hora de você descansar, você não consegue dormir, você não consegue desligar, você percebe que o seu cérebro está com os pensamentos, assim, pensando num monte de coisa que você tem que fazer amanhã, sabe? Então, é importante a gente já ter aquele ritmo e até mesmo um ritual se preparando para o sono, sabe? É um banho, é uma música relaxante, a gente tem um difusor lá em casa que é de cheirinho, não aqueles que você acende, não é um incenso, mas é aquele difusor realmente de vapor. Então a gente coloca uma essência lá, já deixa aquele vaporzinho já no quarto, preparando para esse descanso. E aí também uma hora antes, 40 minutos antes, a gente já desliga celular, a gente faz uma leitura também pode ser algo muito relaxante, para já preparar o cérebro para o descanso, tá? Então, isso é importante. Exercício físico também ajuda bastante, porque fisiologicamente libera substâncias que traz essa sensação de alívio, uma sensação, assim, de alívio mesmo, e de saciedez, assim, da gente se sentir saciado, que é a serotonina, que é muito importante para dar essa refrigerada no nosso cérebro, no nosso organismo. Então, o exercício físico é muito bom. O que mais? E assim, como você tem cuidado de você? O autocuidado também é muito importante. Coisas que você faz para você mesma e que te traz essa sensação de paz, de conforto, de alívio, tá? Então, para muitas pessoas, para cada um é diferente do outro. E para muitas pessoas, esse momento é muito importante. Se não faz esse momento, é mais fácil perder a paciência no dia a dia, tá? Então, o autocuidado, o que é? É um momento que para você é importante você fazer com você se conectar com o seu com o seu interior, sabe? Para cada pessoa de um jeito. Pode ser também esse momento da leitura, pode ser uma atividade física, pode ser tomar um café, comer um bolo, escutar uma música, fazer uma leitura, uma devocional, umas orações, cuidar da pele, cuidar do corpo, cuidar da alma, né? Porque a gente não pode se esquecer que a gente tem 3 partes muito importantes da nossa vida, que é a nossa alma, que é a nossa mente, né? O nosso espírito, que é o nosso fôlego de vida, e o nosso corpo. Então, é muito importante a gente ter esse olhar de autocuidado e falar, poxa, o que eu estou fazendo para mim? Eu estou fazendo coisas para mim que eu gosto? Tem pessoas que assistem um filme, assistir uma série junto com a família, mas tem coisas que é especificamente fazer para você mesma, tá? Então, isso também é muito importante e traz essa sensação de paz e que você vai conseguir ter muito mais tolerância, muito mais paciência para lidar com as situações e não simplesmente somente reagir
chutar com o pau da barraca, né? Como muitos dizem. Então, a paciência é algo que todos nós podemos treinar, desenvolver e adquirir, tá? Não quer dizer que eu nasci com um temperamento ali mais impaciente que eu vou viver a vida assim. A maturidade também nos traz isso, tá? E nós precisamos trabalhar isso porque nós somos exemplo para os filhos. Os filhos veem as nossas atitudes e eles vão seguir exatamente aquilo que a gente faz e não o que a gente fala, tá? Então, é muito importante a gente trabalhar todos esses aspectos para poder levar a vida, a maternidade com muito mais leveza, tá? E satisfação. Amanhã no feed eu vou estar colocando lá 9 dicas para você praticar, para você estar desenvolvendo essa paciência e conseguindo viver uma maternidade com muito mais harmonia. E eu queria perguntar o que vocês gostariam, alguma dúvida, o que vocês gostariam de perguntar, coloquem aqui nos comentários, compartilhe a sua história comigo, quais são os momentos que você percebe essa questão da impaciência, tá? Uma coisa também é a gente ter a empatia de entender o momento das pessoas. Nós não temos como controlar o comportamento das pessoas que convivem com a gente. Eu perco a paciência porque o meu marido é muito devagar. Eu perco a paciência porque eu não gosto de ensinar. E aí eu tenho que falar 1000 vezes com o meu filho e ele não faz do jeito que eu queria que ele fizesse. Então, essas coisas também vão, sabe, fazer com que a gente perca a paciência. A gente querer que as coisas sejam do nosso jeito. Nós precisamos também ter esse olhar de empatia e entender que a gente não tem controle sobre a vida das pessoas, sobre como meu filho faz as coisas, como ele pensa, como meu marido decide as coisas, como eles são. Nós precisamos ter esse olhar realmente de generosidade, de aceitação e entender que você, né, não tem o controle sobre as emoções das pessoas, também do seu filho, da sua família. Você entender também que você só tem controle sobre as suas emoções. Você tem esse poder de controlar suas emoções, de perceber até que ponto é o seu limite, quando você tem também que dar um passinho para trás, sabe? Para não soltar e ali acabar explodindo, sabe? Com as pessoas, porque só vai desgastar o relacionamento. E você perceber quais são as situações que vão te tirar aí do equilíbrio, tá bom? Então, alguém tem alguma pergunta? Quer fazer alguma pergunta? Compartilhar a sua história? Fala para mim quais dessas coisas que eu falei que você já faz. Tem alguma coisa que você já faz? Joia, muito bom. A gente também precisa aprender a se expressar, tá bom? Não quer dizer que eu tenho que engolir tudo, que eu tenho que ter paciência, que eu não posso falar nada. Porém, se for para eu falar naquele momento que eu tô muito nervosa, é capaz de eu falar alguma coisa que desagrade as pessoas, ofenda. Então, é nesse momento que a gente precisa respirar, contar até 10, tomar um café, tomar uma água, fazer esses exercícios que eu tô sugerindo aqui. Porém, nós precisamos sentir. Por que eu estou sentindo isso? O que é que aconteceu que me fez sentir isso? E qual é a forma que eu posso resolver? E às vezes a forma de resolver, e muitas delas vai ser o quê? Conversando. Então eu preciso me acalmar para conseguir conversar com quem está envolvido nessa situação para resolver e eu conseguir fazer isso com calma, porque se eu estiver nervosa, eu vou também acabar falando de alguma forma que vai deixar a outra pessoa na mesma sintonia que eu estou. É isso que acontece, tá? E ali a gente vai conseguir resolver alguma coisa? Vou conseguir pensar em alguma solução? Dificilmente eu vou conseguir pensar em alguma solução, tá? Então, é muito importante ter essa pausa, de se acalmar, de conseguir ali retomar o seu equilíbrio emocional para poder conversar e resolver as coisas de uma forma mais amigável. Muito bem, então conta aqui para mim se você gostou. Deixa seu coraçãozinho aqui, deixa sua curtida do seu like aqui no YouTube também.
E para isso eu quero fazer um convite, tá? Foi um tema que as mães me pediram, a questão da paciência, e no próximo dia 11 eu vou estar fazendo um desafio gratuito que é do estresse, né? É conseguir educar sem se estressar, é realmente sair desse momento de estresse, porque o momento de educar é um momento super rico, onde a gente tem a oportunidade de ensinar os nossos filhos coisas novas, coisas que eles vão levar para a vida adulta, tá? Então, se a gente querer ensinar naquele calor das emoções, se eu tiver com raiva, se eu tiver brava e eu falar de uma maneira muito autoritária, eles não vão aprender, porque aquilo causa na criança, se for um grito, se for ali uma resposta muito ríspida, eles vão ficar tristes e ali eles vão bloquear o ouvido, porque eles é como se fosse um instinto de defesa, eles se defendem de situações que fazem com que eles se sintam mal. E aí, o que acontece? Eles não vão ouvir. Por isso que, às vezes, a gente fala 1000 vezes a mesma coisa e os nossos filhos não entendem. Por quê? Porque eles já perceberam que a gente se alterou. Eles perceberam que a forma com qual a gente está falando, eles estão se sentindo desrespeitados. Então, eles vão ignorar por a gente falar demais, falar 1000 vezes a mesma coisa. E tudo isso eu vou contribuir com você nesse desafio gratuito, com estratégias, com maneiras de como lidar com essas situações e você conseguir ter essa leveza, desenvolver a paciência. Então, esse desafio gratuito vai ser do dia 11 ao dia 18 de março, tá? E no dia 18 eu vou estar lançando a minha mentoria de mães, que é do estresse até a cooperação do seu filho. Então, vai ser uma mentoria onde eu vou te apoiar a você conseguir sair desse cenário de estresse, onde tudo te estressa, a maneira com que as coisas acontecem te estressa, e até você conseguir a cooperação tão desejada do seu filho, de uma maneira leve, de uma maneira que ele se sinta ali bem de estar contribuindo com a família, tá bom? Então, o link de inscrição está na minha bio do Instagram, mas você pode me chamar aqui nos comentários, mandar um direct, que eu mando o link para você se inscrever também, tá bom? Então, alguma pergunta? Joia, muito bem. Então, eu mando o link, sim. Eu mando o link, viu, Jaiane? Oi, Carla, boa noite, querida. Que bom te ver aqui. Muita saudade de você, viu? Joia! Então, se você tiver alguma pergunta sobre os desafios que você tem aí no dia a dia, para conseguir ter paciência, para conseguir aí ter esse equilíbrio emocional na hora de educar, faça sua pergunta. Eu também vou estar deixando uma caixinha de pergunta no Stories, se você tiver, e pode também contribuir, pode contar a sua história para mim, que eu quero muito saber também como que você lida com isso, porque é uma troca, a gente vai se ajudando e ajuda outras mães também, tá bom? Terça-feira, eu vou ter uma live extra, que eu consegui uma parceria com uma pessoa muito especial, que é o Paulo, e o Paulo vem trazer para a gente, ele é especialista em finanças, e ele traz um tema muito, assim, da família, muito parental, de como inserir as crianças na educação financeira da família. Então, é um tema muito bacana, que ele vem contribuir com a experiência dele financeira, tá? Ele é engenheiro civil e ele trabalhou também em banco, então ele é um especialista na área financeira. E ele atua aí também nessa área de finanças, investimento, e aí ele vai trazer dicas de como a gente pode estar educando os nossos filhos financeiramente na nossa dinâmica aí da família, tá bom? Então, se vocês tiverem mais alguma coisa para falar, alguma pergunta, obrigada, sua querida. Muito obrigada, viu, pela presença de cada um aqui, tá? A Fer está aqui também, viu? Muito obrigada por vocês estarem aqui, tá bom? E eu vou, então, encerrando, dando um até logo para vocês. E na terça-feira a gente tem uma live e na quinta-feira o nosso encontro de Papo de Mãe para Mãe, tá bom? Um beijo e até lá!